Toda manhã se transforma em um verdadeiro teste, fazendo você se perguntar: o que está acontecendo com o meu corpo? Acordar não traz vigor, mas uma sensação de exaustão completa. A mente parece envolta em névoa e o coração bate com força indomável. Essas sensações, antes desconhecidas, levam a pensamentos ansiosos, e não são apenas sinais de envelhecimento, mas sim um sinal urgente que o corpo está enviando e que de forma alguma deve ser ignorado. Diariamente, milhões de pessoas com mais de 65 anos repetem as mesmas ações matinais. Levantam-se da cama, estendem a mão maquinalmente para uma xícara de café, negligenciam o café da manhã, sem sequer suspeitar que cada uma dessas ações as aproxima de uma linha perigosa: o derrame. Um derrame não é um evento repentino, mas sim um resultado lógico, resultado de hábitos de muitos anos, especialmente aqueles feitos pela manhã. É importante perceber que mais de 80% dos derrames poderiam ser prevenidos se as pessoas soubessem sobre um erro matinal simples, mas crítico, que quase todos cometem. Esse erro, atuando imperceptivelmente, destrói os vasos sanguíneos, torna o sangue mais espesso e provoca picos repentinos de pressão, capazes de virar a vida de cabeça para baixo em um instante. Mas por que essa informação não recebe ampla divulgação? Por que os médicos não enfatizam isso e a televisão permanece em silêncio? Talvez porque seja uma verdade inconveniente. Mas chegou a hora de descobrir qual hábito matinal pode prejudicar irreparavelmente a saúde e como você pode mudar facilmente sua vida, dedicando apenas 5 minutos por dia a isso. Isso não é um truque publicitário nem mágica, mas uma abordagem cientificamente comprovada que realmente funciona. É comum pensar que com a idade o derrame é inevitável, mas isso é um engano perigoso. Um derrame não é uma sentença, mas o resultado de certas ações, em particular, decisões matinais. Muitos idosos estão convencidos de que, se não houver dor, não há nada para se preocupar. Os picos de pressão pela manhã são atribuídos às mudanças climáticas e à falta de café da manhã à falta de apetite. Uma xícara de café com o estômago vazio é considerada uma ótima maneira de se animar. No entanto, esses hábitos aparentemente inofensivos podem se tornar gatilhos perigosos, aumentando significativamente o risco de derrame, especialmente nas horas da manhã. A manhã é o momento de maior vulnerabilidade para o cérebro e os vasos sanguíneos. Após uma noite de sono, o sangue fica mais espesso, a pressão arterial aumenta e os vasos sanguíneos perdem a elasticidade. Durante este período, qualquer movimento descuidado, bebida errada ou até mesmo a posição do corpo ao acordar pode se tornar o gatilho fatal. As alegações sobre os benefícios do jejum pela manhã, a normalidade de beber café com o estômago vazio ou a necessidade de se levantar rapidamente da cama soam atraentes, mas seu preço pode ser muito alto, o preço de sua própria vida. Chegou a hora de acabar com isso. Preciso perceber que as ações realizadas na primeira hora após acordar podem tanto destruir o cérebro quanto protegê-lo. Comecemos pelos ovos, um produto modesto com um benefício colossal. Na memória surge a história de uma paciente, Valentina Sergeyevna, de 82 anos, cujo dia invariavelmente começava com uma xícara de café com o estômago vazio. De manhã não consigo comer, doutor. Tudo parece um nó na garganta. É melhor tomar um café e cuidar dos meus negócios, dizia ela. Um ano depois, ela estava na enfermaria com um mini derrame. Uma análise de seus hábitos matinais mostrou que ela negligenciava o café da manhã há 2 décadas. Sua pressão arterial era instável, seus níveis de açúcar no sangue flutuavam e seus vasos sanguíneos pareciam fios frágeis. Foi decidido introduzir um ovo cozido em sua dieta todas as manhãs. Por que um ovo? Em primeiro lugar, é uma fonte de proteína de alta qualidade, necessária para manter o tônus muscular e a elasticidade dos vasos sanguíneos.
Em segundo lugar, os ovos contêm colina, que é vital para o funcionamento normal do cérebro e do sistema nervoso. Não devemos esquecer os ácidos graxos ômega 3, que têm efeitos anti-inflamatórios e fortalecem as paredes dos vasos sanguíneos. Mas o mais importante é que o ovo ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue após uma noite de sono. Seu uso garante uma liberação suave de insulina, evitando picos repentinos. Isso permite que os vasos sanguíneos funcionem em um modo calmo, sem estresse desnecessário. Apesar das preocupações com o colesterol nos ovos, estudos modernos mostram que o consumo moderado, um ovo por dia, não aumenta o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Pelo contrário, pode reduzir esse risco se fizer parte de um café da manhã equilibrado. A pressão arterial de Valentina Sergeyevna normalizou, suas dores de cabeça matinais desapareceram e ela compartilhou. Doutor, tenho a sensação de que meu cérebro está funcionando de forma mais clara. Se você não tem contraindicações, comece o dia com um ovo cozido. Não é apenas comida, é um remédio curativo para o seu cérebro. O segundo produto útil é o iogurte grego. Ele dá calma aos vasos sanguíneos e força ao cérebro. Muitas pessoas idosas reclamam de ruído constante na cabeça, zumbido nos ouvidos e sensação de cabeça oca. Esses sintomas frequentemente estão associados não apenas a problemas de pressão arterial, mas também a distúrbios no funcionamento do intestino e no metabolismo. Quando Alexei Nikolaevich, um ex-engenheiro de 76 anos, chegou para a consulta, ele parecia irritado e cansado. Eu tento fazer tudo certo, tomo meus remédios, bebo bastante água, mas toda manhã me sinto como se estivesse em uma névoa. Ao ser perguntado sobre seu café da manhã, ele respondeu: às vezes, como pão com geleia, e às vezes, não como nada. A introdução de iogurte grego com adição de nozes e frutas vermelhas em sua dieta matinal produziu um efeito surpreendente. Apenas 2 semanas depois, o paciente constatou: doutor, é incrível. Minha clareza de pensamento retornou. Qual é o segredo do poder milagroso do iogurte grego? Em primeiro lugar, ele é um tesouro de probióticos, bactérias benéficas que restauram a microbiota intestinal saudável. E é precisamente do estado do intestino que depende o nível de processos inflamatórios no organismo e a estabilidade do sistema circulatório. Além disso, o iogurte grego se destaca pelo alto teor de proteína que, quando consumida nas primeiras horas da manhã, ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e previne picos bruscos de pressão arterial. É importante notar que o iogurte grego natural, que não contém aditivos artificiais, é caracterizado por um baixo teor de açúcar. A facilidade de digestão deste produto também desempenha um papel importante, especialmente para pessoas que têm problemas digestivos. Finalmente, o iogurte grego é rico em cálcio e potássio, 2 elementos vitais que mantêm um ritmo cardíaco normal, fortalecem os vasos sanguíneos e ajudam a regular a pressão arterial. Alexei Nikolaevich, sentindo a influência benéfica do iogurte grego, tornou-o uma parte integrante de sua dieta diária. Agora, todas as suas manhãs começam com uma xícara deste produto saudável, complementado com nozes e um punhado de mirtilos congelados. Este simples ritual não só lhe trouxe benefícios tangíveis para a saúde, mas também lhe devolveu a alegria de viver. Eu me sinto novamente um engenheiro capaz de pensar com clareza e precisão, confessa ele. A manhã deixou de ser sua inimiga. Para aqueles que não são fãs de iogurte, recomenda-se começar com pequenas doses, aumentando gradualmente a porção. O principal é a regularidade. O intestino, o cérebro e o coração certamente agradecerão por esse cuidado. As nozes são uma arma poderosa contra a viscosidade do sangue e a fragilidade dos vasos sanguíneos. Meu sangue ficou espesso como um mingau. Compartilhou com preocupação Tamara Andreevna, uma ex-professora de matemática de 79 anos. Qualquer emoção causa um pico de pressão,
e de manhã tenho medo de levantar da cama. Há um zumbido nos meus ouvidos. Minhas pernas ficam bambas. Durante a conversa sobre nutrição, descobriu-se que as nozes praticamente não estavam presentes em sua dieta. Não. Meus dentes não são mais os mesmos e dizem que são muito gordurosas, explicou ela. Este equívoco comum pode ter consequências perigosas, pois o consumo de nozes adequadas nas horas da manhã pode proteger contra o derrame. As nozes não são apenas alimentos gordurosos, mas um valioso produto medicinal que tem um efeito benéfico nos vasos sanguíneos, especialmente em pessoas com mais de 65 anos. Em primeiro lugar, elas contêm ácidos graxos ômega 3 e ômega 9, que reduzem a inflamação, aumentam a elasticidade das paredes dos vasos sanguíneos e previnem a formação de trombos. Em segundo lugar, as nozes são ricas em magnésio, que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos, reduz a pressão arterial e diminui o risco de desenvolver arritmia. Isso é especialmente importante nas horas da manhã, quando os vasos sanguíneos dos idosos estão em estado de espasmo e o sangue é caracterizado por maior viscosidade. Em terceiro lugar, a vitamina E, contida nas nozes, protege as células cerebrais do envelhecimento e do estresse oxidativo, reduzindo o risco não só de derrame, mas também de distúrbios cognitivos relacionados à idade. Além disso, as nozes estabilizam os níveis de açúcar no sangue, prevenindo picos de glicose matinais, que muitas vezes são acompanhados de fraqueza e tontura. O médico chegou a um acordo com Tamara Andreevna, propondo que ela comesse 5 ou 6 metades de noz todas as manhãs, mastigando-as cuidadosamente. Já depois de 10 dias, ela compartilhou suas impressões. Doutor, agora acordo de manhã sem sentir medo. Minha cabeça está clara e minha pressão estável. Caso a mastigação de nozes cause dificuldades, elas podem ser moídas e adicionadas ao iogurte ou mingau. A principal condição é a regularidade. Esta simples forma representa uma proteção eficaz para o cérebro que todos podem garantir para si mesmos todas as manhãs. O quarto elemento de proteção é a aveia com adição de frutas vermelhas, que representa uma barreira matinal contra picos de pressão e níveis de glicose no sangue. Doutor, de manhã minhas pernas parecem estranhas. Sinto fraqueza, tremores e às vezes até suo, como depois de uma corrida intensa, embora eu tenha acabado de levantar da cama. Compartilhou certa vez Nikolai Egorovich, um ex-geólogo de 81 anos. Ele sempre se destacou pela atividade e força, mas nos últimos anos, todas as suas manhãs começavam com uma sensação de ansiedade. Quando o médico perguntou sobre seu café da manhã habitual, ele apenas encolheu os ombros. Às vezes um sanduíche, às vezes nada. No melhor dos casos, um chá doce. O médico lhe ofereceu uma solução simples: comer um prato de mingau de aveia com mirtilos congelados e uma colher de mel todas as manhãs. 2 semanas depois, Nikolai Yegorovich relatou alegremente: comecei a caminhar novamente pela manhã. Meu pulso está estável e minha pressão arterial está como a de um astronauta. Por que aveia? Primeiro, a aveia contém beta-glucano, um tipo especial de fibra solúvel que reduz suavemente o colesterol e estabiliza os níveis de açúcar no sangue. Após o sono noturno, quando os níveis de açúcar em idosos podem aumentar ou diminuir drasticamente, a aveia atua como um amortecedor, evitando quedas e picos repentinos. Segundo, a aveia é digerida lentamente, proporcionando um fluxo contínuo de energia, sem sobrecarregar o pâncreas ou causar mudanças bruscas na pressão arterial. Adicionar frutas vermelhas como mirtilos, framboesas ou groselhas enriquece a dieta com antioxidantes, que protegem os vasos sanguíneos do envelhecimento e melhoram a microcirculação sanguínea no cérebro. Os mirtilos, por exemplo, ajudam a melhorar a visão, a coordenação, a memória
e também reduzem a inflamação nos vasos sanguíneos do cérebro, o que é especialmente importante em caso de risco de derrame. Nikolai Yegorovitch agora diz com humor: aveia, meu caro Watson. Eu não sou Sherlock Holmes, é claro, mas de manhã me sinto como um verdadeiro detetive, atento, animado e focado. Se a aveia não for sua opção preferida, você pode tentar cozinhá-la em água ou leite com canela, ou substituí-la por trigo sarraceno. No entanto, a essência permanece a mesma. Grãos integrais combinados com frutas vermelhas são um escudo confiável para proteger os vasos sanguíneos e o cérebro. A quinta descoberta é abacate na torrada, um elixir matinal para manter a saúde dos vasos sanguíneos. O médico relata um caso da prática. Tenho dores de cabeça matinais frequentes, especialmente nas têmporas, queixou-se Lyudmila Mikhailovna, uma mulher de 77 anos que antes trabalhava como bibliotecária. Suponho que esteja relacionado aos vasos sanguíneos. Mas como lutar contra isso? Tomo os medicamentos prescritos, mas a sensação de que alguém está constantemente apertando minha cabeça por dentro não me deixa. Ela expressou preocupação com o café da manhã, temendo que pudesse provocar um aumento ainda maior da pressão arterial. O médico recomendou um café da manhã simples, mas eficaz. Meio abacate, amassado com um garfo e espalhado em uma torrada de pão integral, com um pouco de suco de limão e uma pitada de sal. Uma semana depois, Lyudmila Mikhailovna observou alegremente. É como se alguém tivesse aliviado a tensão. Minha cabeça está clara e o zumbido nos meus ouvidos quase desapareceu. Mas por que abacate? O abacate é uma fonte natural valiosa de potássio, um elemento que desempenha um papel fundamental na regulação da pressão arterial e na redução da tensão nos vasos sanguíneos. O potássio atua como um antagonista do sódio, sal, ajudando a prevenir inchaço, dores de cabeça e protegendo o coração da sobrecarga. Além disso, o abacate contém gorduras monoinsaturadas, semelhantes às encontradas no azeite de oliva. Essas gorduras saudáveis não apenas ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim, mas também fortalecem as paredes dos vasos sanguíneos, tornando-os mais elásticos e resistentes às mudanças de pressão. O abacate também é rico em vitamina K, que desempenha um papel importante na regulação da coagulação sanguínea, o que é especialmente importante para pessoas com risco aumentado de formação de coágulos sanguíneos e desenvolvimento de derrame, e, finalmente, as fibras alimentares. Contidas no abacate ajudam a normalizar a função intestinal, reduzindo a probabilidade de constipação e, consequentemente, reduzindo o risco de derrames matinais associados ao esforço durante a defecação. Lyudmila Mikhailovna agora inclui abacate em sua dieta todas as manhãs, compartilhando. Eu não como por causa da moda, mas porque sinto como ele me dá uma manhã tranquila. Se você não gosta do sabor do abacate em sua forma pura, pode adicionar um pouco de ovo cozido ralado ou uma fatia de tomate, o que tornará o prato não apenas mais saboroso, mas também ainda mais benéfico para os vasos sanguíneos. Plano para o dia. Veja a comida como remédio. Cuidar da prevenção de derrame não é apenas escolher o café da manhã certo, mas também formar uma dieta para o dia todo, pois o derrame raramente ocorre de repente. É precedido por fadiga, picos de pressão arterial, sensação de peso após comer e desidratação. Uma dieta equilibrada pode se tornar uma proteção confiável contra essa condição perigosa. Vamos considerar a rotina diária de um idoso, dividindo-a em 3 períodos principais: manhã, dia e noite, transformando a ingestão de alimentos em uma proteção confiável para o cérebro e o coração. Manhã, ativação das forças de defesa do corpo. A tarefa desta etapa é despertar os vasos sanguíneos, alcançar o afinamento do sangue e estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Imediatamente após acordar, recomenda-se beber um copo de água morna com adição de suco de limão. Em seguida,
faça um exercício leve, incluindo alongamentos, rotações dos pés e respiração profunda. Em 20 a 30 minutos, você pode começar o café da manhã, que pode consistir em mingau de aveia com frutas vermelhas ou iogurte com nozes, complementado por um ovo ou torrada com abacate. O consumo de café só é permitido após a refeição e obrigatoriamente com água. Como resultado desse programa matinal, a pressão arterial aumenta gradualmente, o sangue se torna menos viscoso, a atividade mental é ativada e o coração funciona sem sobrecarga excessiva. Dia: manutenção da energia e fortalecimento dos vasos sanguíneos. O principal objetivo deste período é manter níveis estáveis de açúcar e pressão arterial, prevenindo fadiga e tonturas. O almoço deve incluir sopa feita com caldo de legumes ou frango, grãos integrais, como trigo sarraceno ou cevada, peixe ou frango cozido no vapor e legumes. Após o almoço, recomenda-se descansar por 20 a 30 minutos deitado com as pernas elevadas. Durante o dia, é necessário beber pelo menos 4 a 5 copos de água entre as refeições. Este regime de alimentação e descanso garante nutrição estável dos vasos sanguíneos, previne flutuações bruscas de pressão e satura o cérebro com oxigênio. Noite, acalmando e preparando para o sono. A tarefa da etapa noturna é preparar o corpo para um sono tranquilo, eliminando picos noturnos de pressão e açúcar no sangue. O jantar deve ser organizado o mais tardar entre 18h30 e 19h, podendo consistir em legumes cozidos com uma pequena quantidade de proteína magra, peixe, omelete, temperados com uma pequena quantidade de azeite. Recomenda-se beber uma infusão morna de camomila. Antes de dormir, é útil fazer uma caminhada tranquila de 10 a 15 minutos, fazer uma leve massagem nos pés ou realizar exercícios respiratórios. Como resultado desses procedimentos noturnos, os vasos sanguíneos relaxam, a pressão se estabiliza, o sono se torna profundo e tranquilo, sem despertares, estados de ansiedade ou picos de pressão. Cada uma dessas etapas não é apenas um conjunto de conselhos, mas uma oportunidade real de prevenir um derrame e manter a saúde. É importante lembrar que a idade não é a causa das doenças, mas a atitude negligente em relação a si mesmo. O derrame não ocorre repentinamente. Seus pré-requisitos são formados gradualmente, começando com os momentos matinais, quando a pessoa se levanta muito bruscamente, prefere café à água, pula uma refeição ou se esquece de tomar o remédio. É nesses momentos matinais que se pode fazer uma escolha diferente: beber água, comer metade de um ovo, fazer algumas respirações profundas antes de sair da cama. Essas ações simples são uma demonstração de respeito ao seu corpo e à sua vida, e são o primeiro passo para a cura, sem exigir pílulas ou cirurgias. Ao dedicar apenas alguns minutos por dia ao autocuidado, você pode fortalecer significativamente a saúde do cérebro, do sistema cardiovascular e, consequentemente, obter maior liberdade na vida. Não pense que o tempo foi perdido, pois enquanto a pessoa não desiste de tentar, sempre há uma chance de melhora. O momento em que uma pessoa realmente perde chega apenas quando ela desiste. E se você está assistindo a este vídeo, significa que você ainda não desistiu, e isso já é um grande passo à frente. É importante que todas as manhãs, ao acordar, a pessoa diga a si mesma: hoje eu escolho cuidar de mim. Eu escolho saúde e uma vida plena.